aí, galera, boa noite. Aos que já me conhecem, beleza? Tudo bem? Bom rever vocês. Aos que não me conhecem, eu sou o professor Thiago Bastos, professor de Geografia. E a gente está aqui no Enem para dar uma força para a galera que quer aprender um pouco mais sobre o Estado Islâmico. O Estado Islâmico que é um assunto cotadíssimo para cair nesse Exame Nacional do Ensino Médio desse ano. Então a gente vai discutir um pouco sobre o Estado Islâmico. Vamos aprender um pouco mais sobre a instrumentalização do Estado Islâmico, sobre as táticas que eles utilizam, sobre o radicalismo islâmico, qual é a orientação desses terroristas, desses indivíduos que promovem o terror. E vamos entender um pouco por que essa galera do Estado Islâmico surgiu nesse contexto de século XXI, aterrorizando alguns países da Europa e sociedades xiitas e mesmo sunitas no Oriente Médio. Bem, galera, para a gente falar do Estado Islâmico, é inevitável a gente não falar da geopolítica americana no Oriente Médio. Porque nós falarmos de Estado Islâmico sem falar de geopolítica dos Estados Unidos no Oriente Médio é praticamente inviável, tendo em vista que uma das causas do surgimento do Estado Islâmico é justamente essa geopolítica desastrada que os Estados Unidos possuem de intervenção de culturas externas, uma geopolítica bastante intrusiva e muito danosa ao Oriente, que os Estados Unidos possuem já desde a sua condição de potência bélica mundial, potência bélica, potência política e potência econômica mundial, já depois da Grande Segunda Guerra. Então, galera, a gente falar de Estado Islâmico sem falar de geopolítica americana é inviável. E como todos nós sabemos, a geopolítica americana no Oriente Médio, ela é um tanto quanto agressiva. Há exemplos, né? A gente tem a Revolução Iraniana, que acontece por conta dessa geopolítica americana intrusiva. A gente tem conflitos árabes e israelenses, que até hoje acontece por conta de geopolíticas desastradas, primeiro da Inglaterra, depois dos Estados Unidos, depois uma relativa, digamos, uma espécie de... a ONU, né, que não está dando muita bola para essa questão entre palestinos e israelenses, ali na faixa de Gaza, em Israel. Então, por tudo isso, a geopolítica no Oriente Médio realmente é muito complexa e é literalmente um barril de pólvora. Quando a galera chama o Oriente Médio de barril de pólvora, com certeza vocês já ouviram essa expressão, não está errado. Mas vamos lá para o que nos interessa, que é o Estado Islâmico. Galera, o Estado Islâmico tem como uma sigla, vocês já sabem, ISIS, ou em português simplesmente um EI, né, de Estado Islâmico, e surge num contexto de invasão dos Estados Unidos ao território iraquiano. O atual terrorismo que nós temos, chamado também de terrorismo de mídia, ou terrorismo show, né, como a galera chama, o terrorismo de mídia, ele utiliza a instrumentação desse nosso momento globalizacional de fluidez de informações. Então, esses atuais terroristas do Estado Islâmico, mesmo os Al-Qaeda, que tiveram seu auge, né, na mídia mundial entre os anos de 2001 e 2005, eles utilizam de sinais de satélite, sinais de TV, sinais de internet para difundir o terror entre os indivíduos. A gente inicia essa era de terrorismo show nesse momento de globalização pós fim da União Soviética, pós Nova Ordem Mundial, né? A gente inicia esse momento com os atentados do World Trade Center em 2001, perdão. Então, esses atentados do World Trade Center deu um pontapé, né? Foi o pontapé inicial para esse novo momento de terrorismo show, terrorismo midiático, onde os terroristas utilizam a própria mídia, primeiro, para difundir suas práticas, segundo, difundir a ideologia fundamentalista, o radicalismo islâmico, e utilizam também essas mídias para difundir, né, para se promover mediante a mídia e outros grupos terroristas que existem
no Oriente Médio ou mesmo na África. Então, a gente deve entender que esse pontapé inicial desse terrorismo classificado como terrorismo show, um terrorismo de mídia, inicia lá longe mesmo, no ano de 2001, nos atentados do World Trade Center, quando Osama Bin Laden orquestrou aquele ataque absurdo ao território americano, que foi aqueles 2 aviões da American Airlines chocando-se contra o World Trade Center 1, Torre Norte, e o World Trade Center 2, Torre Sul, matando mais de 2.800 cidadãos americanos. Esse evento acabou desencadeando uma geopolítica norte-americana no Oriente Médio, a partir da política republicana de George W. Bush, uma geopolítica bastante intrusiva e agressiva. Primeiramente, houve a invasão do Afeganistão, com a prerrogativa de capturar Osama Bin Laden. Depois, a invasão do Iraque em 2003, e é justamente quando invade o Iraque é que os problemas começam a partir do ano de 2003. Saddam Hussein, que foi deposto, foi tirado do poder, né, em 2003, e depois foi julgado por tribunal popular e foi condenado à forca. Saddam Hussein é retirado do poder do Iraque, mas aqueles sunitas, as milícias sunitas e o próprio exército, uma facção do exército iraquiano, não se rende à potência americana e luta contra os Estados Unidos nos anos consecutivos a 2003. E aí é que nós temos a figura de um indivíduo chamado Abu al-Baghdadi. Abu al-Baghdadi, nesse ano de 2003, era apenas um imã, né? Um imã é uma espécie de sacerdote na cultura islâmica, e ele era um sunita moderado, de classe média baixa, que morava na cidade de Samarra, a cerca de 135 quilômetros do Iraque. Então ele não tinha ideais radicais, fundamentalistas. Ele era um sacerdote sunita de moderação, de discurso moderado. Havia os fiéis locais da província de onde ele residia, em Samarra, que o escutavam com bastante atenção. No entanto, galera, ele se alistou nas milícias que lutavam contra os Estados Unidos e foi preso pelo exército americano e passou o ano de 2004 inteiro preso em uma das prisões militares que os Estados Unidos montaram no Iraque. E justamente nesse ano de 2004, onde ele passou todo esse ano preso, com contatos com radicais fundamentalistas dentro dessas cadeias iraquianas, é que ele absorveu esse radicalismo fundamentalista. Então, em 2005, Abu al-Baghdadi sai da cadeia e, infelizmente, ele se alista à Al-Qaeda, se filiou à Al-Qaeda, e na Al-Qaeda ele tinha uma ideologia fundamentalista bastante radicalizada, né? E os próprios ex-dissidentes da Al-Qaeda dizem que Abu al-Baghdadi era mais radical do que os próprios membros da Al-Qaeda mais antigos. Então, nesse ano de 2005, ele se filia à Al-Qaeda, e durante todos os anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ele lutou contra as tropas americanas no Iraque, mas em 2011, a partir da morte de Osama Bin Laden, na política democrata, né, no governo democrata de Barack Obama, al-Baghdadi observa que a Al-Qaeda se fragmenta, já que a concepção ideológica da Al-Qaeda estaria mudando, já que nós temos Zaghari, o nome galera, vamos lá. O cara é al-Zaghari, o novo líder da Al-Qaeda. Novo líder da Al-Qaeda, que era um médico egípcio, extremista da mesma forma. Ele tinha uma concepção diferente do que teria que ser a Al-Qaeda. E Zaghari, Baghdadi e Abu Julani, que era um sírio,
eram os 3 nomes mais importantes da Al-Qaeda nesse ano de 2011. Bagandi e Abu Julani, eles entram numa discórdia do que seria as ações da Al-Qaeda no Oriente Médio, já que Zahr Ali estaria no Paquistão, orquestrando a Al-Qaeda no Paquistão. E a partir desse ano de 2012, segundo a CIA, né, o al-Bagandi já não fazia mais parte da Al-Qaeda. Mas em 2013, ele espertamente junta alguns dissidentes do exército iraquiano e liberta praticamente todos os presos políticos que os Estados Unidos deixaram nas cadeias iraquianas. Aí você faz a seguinte pergunta: professor, como é que al-Bagandi consegue libertar todos esses presos políticos das cadeias iraquianas? Ora, galera, lembremos que a política de Barack Obama, desde o seu primeiro governo, houve uma promessa de Barack Obama de retirar paulatinamente todos os soldados do exército americano do Iraque, já que os Estados Unidos já vinha de uma guerra de pelo menos 10 anos no território iraquiano. A guerra começa em 2003 e esse ano já é o ano de 2013, né? Então, o povo americano, já cansado de pagar um fisco, pagar impostos, os impostos, parte desses impostos voltados para a guerra, acaba que acolhendo a ideia de Barack Obama de retirar esses soldados do Iraque. E assim Barack Obama faz. Ele, ano após ano, vai tirando alguns soldados e dando uma certa autonomia ao exército iraquiano. O problema, galera, é que o exército iraquiano, infelizmente, não deu conta do recado. E os homens de al-Bagandi acabou retirando todos os presos políticos das cadeias iraquianas no ano de 2014. Houve grande festa entre eles e em março de 2014 foi fundado oficialmente o Estado Islâmico. E aí Bagandi, ele se autoproclama o califa. O califa seria o representante de todos os muçulmanos. Então observe o que Bagandi fez. Houve a radicalização, depois houve a ruptura com a Al-Qaeda. Após a ruptura com a Al-Qaeda, houve a formação de um exército a partir de dissidentes de Saddam Hussein, dissidentes sunitas de Saddam Hussein, e toda a instrumentalização da formação do Estado Islâmico vem a partir de quê? Da venda do petróleo. Galera, a grande pergunta que a gente se faz é: nossa, como esses caras conseguem tantas armas, tantos carros, como eles conseguem toda essa instrumentação, tanques de guerra, como eles conseguem isso? Nós não podemos esquecer, galera, que o Iraque tem a 3ª maior reserva de petróleo do mundo. E o reduto do Estado Islâmico está ali entre os limites do Iraque e da Síria. Cidades como Mossul, Raqqa, são cidades importantes no contexto político de dominação territorial do Estado Islâmico. Então vejamos, o vazio demográfico deixado o vazio administrativo deixado pelos Estados Unidos, olhe só o termo, vazio administrativo. Professor, que termo é esse? Vamos lá. À medida que Barack Obama foi retirando os soldados dos Estados Unidos do Iraque, houve um vazio administrativo muito grande nesses territórios. E uma das táticas de expansão territorial do Estado Islâmico é exatamente essa, o vazio administrativo, galera. Os Estados Unidos cometeram um erro crasso em deixar nas mãos do Iraque a administração, a proteção militar do seu território em um exército que ainda não estava totalmente aparelhado e sequer preparado. Então, facilmente, Bagandi acabou dominando a região de fronteira com a Síria. E como se não bastasse, o enfraquecimento do ditador Bashar al-Assad, que já vem de 3 anos para cá, esse enfraquecimento político do Bashar al-Assad na região, já que Bashar al-Assad, um ditador bastante tirano do Oriente Médio, governante da Síria, Bashar al-Assad enfraquecido, também deu condições para que o Estado Islâmico adentrasse as fronteiras do território sírio. Não deu em outra. Esse Estado Islâmico
acabou expandindo as suas atuações no Oriente Médio, amedrontando populações xiitas, sunitas, que não reconheciam a autoridade do Estado Islâmico, e curdos. E nesse contexto, a gente tem uma tentativa de califado no Oriente Médio, uma tentativa de califado. Professor, califado, o que seria esse califado? Uma tentativa de califado significa, Bagandi, ele tenta formar um império islâmico no meio do Oriente Médio. Ou seja, observe, pessoal, a concepção, né, o ideologismo político por trás da formação desse Estado Islâmico, a formação de um império islâmico e um império expansivo, porque inicia no Iraque e adentra as fronteiras da Síria. E um império islâmico, um sistema de califado, que se aproveita do chamado vazio administrativo, aqueles territórios que estão vulneráveis, sem a administração de um Estado, sem a militarização de um Estado, será invadido pelo Estado Islâmico dentro de contexto de Oriente Médio, sem qualquer problema, como aconteceu com a Síria e como aconteceu com o Iraque, já que o Estado Islâmico nasce no território iraquiano. Massa, professor. Então, recapitulando, nós temos como principais táticas dessa formação, dessa expansão do Estado Islâmico, o vazio administrativo deixado pelos Estados Unidos, o enfraquecimento político deixado por Bashar al-Assad, já que os rebeldes que lutam pela queda do ditador ainda não permitiram ou não abanaram a bandeira branca, né, de paz ou de rendição ao ditador. O ditador Bashar al-Assad, que é fortemente apoiado por Vladimir Putin, presidente da Rússia, e pelo Irã, que é uma potência também no Oriente Médio, mas isso é assunto para outras aulas sobre o Oriente Médio, vamos focar no Estado Islâmico. Pois bem, Estado Islâmico acaba formando-se nesse contexto de vazio administrativo, numa tentativa de formação de um califado. E uma característica do Estado Islâmico, galera, é que esse grupo é um grupo jihadista. Olha só, esse grupo é um grupo de jihadista. Professor, o que significa jihad? Jihad significa guerra santa. Ora, para os sunitas, para os indivíduos que são sunitas e mesmo xiitas, a jihad significa a guerra contra os infiéis. Todos aqueles que não são islâmicos, todos aqueles que não querem, que pelo menos não querem se converter ao Islã, são classificados como infiéis. E na Sharia, que seria a lei islâmica, esses devem morrer pela espada santa de Alá. Olha só, galera. Olha só o extremismo religioso. Todos aqueles que não são islâmicos, que não estão dentro dos conceitos islâmicos sunitas, especialmente sunita, porque o Estado Islâmico é um grupo sunita, devem morrer pela espada santa de Alá. Então eu e você, que não somos islâmicos, morreríamos caso declarássemos nossa religião dentro de um califado islâmico como o Estado Islâmico. Professor, essa concepção jihadista, a Sharia, o que seria a Sharia? A Sharia é a lei islâmica que é adotada tanto para com os indivíduos que são sunitas, quanto para os indivíduos que são xiitas. Professor, a lei islâmica, sim, a lei islâmica seria como se fossem os nossos 10 mandamentos. A galera que é cristã entende isso. Você que é cristão, seja protestante ou seja católico, você concorda com os 10 mandamentos, por quê? Porque é a lei, são os 10 mandamentos que Deus deixou para você, não é isso? Você que é cristão, você vai aceitar essa lei cristã, essa lei do cristianismo. Da mesma forma, a Sharia é aceita tanto entre xiitas e sunitas. A grande diferença entre os dois é a forma de interpretar essa Sharia, esse livro de leis que existe no Alcorão. Nesse contexto, você se pergunta o seguinte, professor, a gente entende que o Oriente Médio é uma região de... A gente entende que o Oriente Médio é uma região de bastante conflitos, uma região bastante complicada no sentido de haver várias etnias islâmicas, porque nós ainda temos a figura dos curdos, que inclusive estão lutando bravamente contra a expansão do Estado Islâmico nas fronteiras da Turquia e também da Síria. Mas, professor, há uma forma de nós entendermos por que acontecem tantos conflitos? Galera, há sim essa forma. Nós conseguimos encontrar uma teorização, uma teoria
que explica por que há tantos conflitos. É a teoria do professor Samuel Huntington, né? A teoria do choque de civilizações. Galera, nós vivemos num mundo globalizado. Um mundo globalizado onde o padrão ocidental ele é vendido às outras culturas com muita força. E esse padrão ocidentalizado nós temos na política, nós temos nas artes, como nos cinemas, nas séries, nas telenovelas, nós temos no consumo, como nos fast foods, nas roupas, na moda, no modo de se comportar, no modo de falar. Então, esse ocidentalismo ele é vendido com muita força para essas civilizações, para essas culturas orientais. E lembrando que nós não temos só a civilização islâmica como única civilização oriental. Nós temos a civilização nipônica, nós temos a civilização chinesa, temos também a civilização hindu, a civilização budista. Temos várias civilizações, né? As civilizações africanas, as civilizações latinas. Mas observe que, independentemente de Oriente ou de Ocidente, nós temos uma venda muito acirrada, uma venda muito intrusiva, muito violenta dessa nossa cultura ocidental para com esses povos. Observe um exemplo são as várias manifestações culturais que nós temos hoje em países como a China. A China, que até um pouco tempo atrás, até 30 anos atrás, era um país de sistema comunista, né? Hoje é um país de economia capitalista, onde manifestações de consumo vendidas pelo ocidentalismo é observado com facilidade. Agora veja bem, professor Samuel Huntington, professor, eu não sei quem é Samuel Huntington. Bom, cara, Samuel Huntington, para você que não sabe, era um dos intelectuais mais influentes do século XX. Ele era professor de política internacional, de relações internacionais, e fez parte do escritório do ex-presidente americano Jimmy Carter. Escritório de quê, professor? Escritório de relações exteriores no governo Jimmy Carter. Então ele era, sim, um grande estudioso de política externa e um estudioso conservador. Era um nova-iorquino conservador que estudava política externa. E ele observa que, já após a Segunda Guerra Mundial, que o novo contexto de sociedade seria a diminuição dos conflitos e dos poderes dos estados e a ampliação dos conflitos das civilizações. Daí o chamado choque de civilização. Então Samuel Huntington, já na década de 70, perdão, ele já entendia que esse novo rearranjo, né, esse novo rearranjo pós Segunda Guerra Mundial e um novo rearranjo, né, pós-Guerra Fria, haveria uma completa reformulação da política internacional, né, um rearranjo dessa nova ordem. E qual seria esse rearranjo? Nós teríamos o aumento do conflito entre civilizações. Professor, mas o que tem a ver o Estado Islâmico com a teoria do choque de civilizações? Galera, nós temos duas civilizações que entram em choque por conta das suas diferenças culturais. Vejamos que os islâmicos fazem parte da civilização árabe, né? A civilização islâmica. E a quem eles atacam, no caso, os cristãos, e lembrando que os cristãos têm uma linha muito tênue, né? Uma linha muito tênue com a cultura judaica. Então, essa civilização cristã judaica, ela é atacada por esse Estado Islâmico, e aí nós temos um choque de relações culturais muito fortes. Há exemplos os ataques que ocorreram no Bataclan, a tentativa de ataque ao Stade de France, ao Aeroporto Internacional de Bruxelas, né? A Enseada, né? A Enseada não, ao sul da França, na região de Nice, né? Aquele rapaz tunisiano que pegou aquele caminhão e jogou contra aquelas pessoas em Nice. Ah, mas professor, eu não entendi ainda a concepção do choque de civilizações. Olha só, entenda que nesse mundo globalizado, a cultura ocidental vendida pelos Estados Unidos e muito fortemente introduzida à força pelos Estados Unidos nessas culturas árabes, acaba
criando um choque, um estranhamento entre os indivíduos. Imagine um cidadão árabe, um cidadão muçulmano, está sentado na sala da casa dele com a sua esposa e filhos, e de repentemente passar SOS Malibu, por exemplo, na tela da televisão dele. Ou mesmo passar a propaganda de uma cerveja americana com uma mulher seminua ou parcialmente desnuda. Então isso é uma agressão muito grande à cultura islâmica. Não por acaso esses islâmicos observam o Ocidente como um berço de promiscuidade, né? Os próprios muçulmanos, os islâmicos mais ortodoxos, né, os xiitas e sunitas mais ortodoxos, eles acreditam que nós aqui no Ocidente, nós somos berço de promiscuidade, de pecado. Né? Então, isso aí justifica, né, o discurso, justifica, entre aspas, o discurso de quê? De jihad, de guerra santa, né, a guerra contra os infiéis. Aquele que não se converter a Alá deve morrer pela espada santa de Alá. Então, de um lado, a gente tem a teoria do choque das civilizações de Samuel Huntington. E nessa teoria de choque de civilizações, cuja ele publica no ano de 1993 e causou um burburinho danado, porque houve uma crítica muito forte no sentido dele não ter particularizado outras culturas, né? Ele, inclusive, coloca a nossa cultura latino-americana como uma subcultura, como uma civilização oriunda de uma outra civilização, né? Uma civilização oriunda da civilização ocidental anglo-americana, e ele foi criticado por conta disso. Samuel Huntington, ele acredita que o conceito diferente de civilização funciona como que, como um nível de identidade cultural. E aí, nessa lógica, Samuel Huntington acredita que esse nível de identidade cultural é muito importante para você entender o quê? Entender os conflitos. Então, o Samuel Huntington, ele entendia esses conflitos no Oriente Médio a partir da particularidade cultural que cada cultura tinha. No caso, estamos falando das particularidades culturais da cultura islâmica, né? Da cultura islâmica, já que o Estado Islâmico é um grupo jihadista de fé professada ao Islã e de orientação sunita. Agora, observe como é interessante que mesmo no campo das ideias, e aí nós estamos teorizando, né, o contexto globalizado de conflitos. Observe que mesmo no campo das ideias, nós temos o diferente, o conflito, né? O conflito, nós temos a discordância. Transversalmente a Samuel Huntington, nós temos um outro teórico chamado Edward Said. Edward Said nasceu em Jerusalém na década de 70, e Edward Said, na década de 70 não, desculpa, na década de 40, e Edward Said foi um dos maiores intelectuais palestinos que existiram na história da Palestina. Bom, professor, mas o senhor falou que ele nasceu em Jerusalém, e aí você está dizendo que ele é palestino. Bom, galera, quando Edward Said nasceu na Palestina, a Palestina era protetorado britânico. A Jerusalém era protetorado britânico. Então, ele tinha cultura, ele era de orientação cristã, o seu pai era cristão, veio dos Estados Unidos para a Palestina, viveu por um bom tempo na Palestina, ele foi estudar nos Estados Unidos, cursou Harvard, depois foi ensinar na Universidade de Colômbia, e ele foi o autor, né? Ele foi o autor da teoria do orientalismo. Ele defendeu a teoria do orientalismo com unhas e dentes. Agora observe que mesmo Edward Said, tendo uma família de orientação cristã, ele fez parte da organização, aliás, ele fez parte do Conselho da Palestina, da Organização de Libertação da Palestina, a chamada OLP. Era um grupo de conselheiros da Palestina que ia junto à ONU para discursar junto à ONU na década de 80, para pedir novas resoluções de libertação do povo palestino. E Edward Said, que lutou pela formação de um Estado binacional, um Estado onde a faixa de Gaza, a Cisjordânia e o Estado de Israel tivesse acesso, né, fosse um território só. Ele lutou para a formação desse Estado e, veja bem, ele tinha orientação cristã. Edward Said, ele abandona a Organização de Libertação da Palestina quando Yasser Arafat, no final da década de 80, ele sinaliza, na verdade, um apoio a Saddam Hussein na Guerra do Golfo, na guerra em que o Iraque invadiu o Kuwait. Então, Arafat
apoiando Saddam Hussein, fez com que Eduardo Said abandonasse a causa palestina. E lembrando, Eduardo Said era muito escutado na ONU, era muito bem respeitado entre os políticos, entre os teóricos americanos. Isso atrasou demais o processo isso atrasou e até hoje atrasa o processo de libertação da Palestina, porque a partir daí ele deu um chega para lá na causa palestina, cortando as relações com Yasser Arafat. Inclusive ele foi muito crítico de Yasser Arafat, como Arafat conduziu o Acordo de Oslo em 1993 junto ao presidente Bill Clinton. Agora olha só o que Eduardo Said dizia. Eduardo Said dizia o seguinte: dizia que o que há no mundo é um processo de demonização do Oriente. Então, a teoria do orientalismo defende que o Ocidente observa o Oriente como o outro, né, barbarizando seus cidadãos. Então, nessa linha, né, de campo de ideias, nós também temos a discordância, né? A gente sabe muito bem que há sim uma demonização dos indivíduos islâmicos, né? A chamada homofobia, a islamofobia, né? A islamofobia, os indivíduos que têm aversão ao Islã. Acontece muito na Europa. A Inglaterra é berço de conflitos entre cidadãos ingleses cristãos, mesmo anglicanos e islâmicos que moram em redutos islâmicos. A Alemanha também tem se mostrado bastante islamofóbica com a crescente direita na Europa. A França, né, que assinala a eleição de Marine Le Pen, as próximas eleições francesas, também tem se tornado bastante islamofóbica. Ah, professor, mas olha só, essa islamofobia ela é justificada. Ela é justificada por conta do extremismo religioso que esses indivíduos pregam, os ataques terroristas que esses indivíduos propagam junto às sociedades cristãs. Galera, não devemos esquecer que a Samuel Huntington coloca que cada cultura tem um nível de identidade. E é justamente esse nível de identidade que nos faz ter uma análise desses conflitos. Ora, como não haver agressão unilateral por parte desses muçulmanos com sociedades cristãs europeias? Como não haver essas agressões se o radicalismo prega a jihad? Lembremos da Guerra Santa. Então, nós observamos que essa teorização que explica, né, esse surgimento do Estado Islâmico é uma teorização bastante válida. Professor, e o Estado Islâmico, eu queria entender a instrumentalização do Estado Islâmico. O senhor teorizou o Estado Islâmico, mas eu queria entender como é que esse Estado Islâmico ele se desenvolve, como é que ele é financiado. Bom, galera, como ele é financiado, eu já falei para vocês. A venda de petróleo no mercado ilegal. Agora vejamos, observe o seguinte, a venda de petróleo no mercado negro. Várias pequenas refinarias que têm capacidade de 150 mil, 200 mil barris de petróleo por dia, estão sob a tutela do Estado Islâmico hoje. E uma das práticas do governo americano, do governo democrata de Barack Obama, é não mandar mais soldados em massa para o Oriente Médio. Então, qual é a geopolítica de Barack Obama no atual contexto de Estado Islâmico? É tentar eliminar a base financiadora do Estado Islâmico. Porque quem compra esse petróleo? Sempre é essa pergunta. Quem compra o petróleo do Estado Islâmico? Galera, quem compra esse petróleo, segundo a própria CIA, são indivíduos extremamente enriquecidos, que residem, né, que têm negócios com petróleo no Bahrein, no Kuwait, na Arábia Saudita, mesmo no Iraque. Há também a compra ilegal de petróleo por conta de traficantes de armas que vendem armas na África e ali na região do Cáucaso. Mas, principalmente, galera, a própria Síria, né, é uma das grandes compradoras de petróleo ilegal do Estado Islâmico. Então, veja, a Síria que foi invadida
pelo Estado Islâmico também compra petróleo do Estado Islâmico, né? É bastante contraditório. Então, nessa lógica, o governo dos Estados Unidos tenta limar as forças do Estado Islâmico atacando a base financiadora do Estado Islâmico. Então, o que os Estados Unidos têm feito? Os Estados Unidos têm utilizado de drones e drones que mapeiam o território iraquiano. E esses drones, ao identificar esses alvos, né, eles bombardeiam caminhões-tanques do Estado Islâmico. No mês passado, os Estados Unidos explodiram 400 caminhões-tanques, 400 caminhões-tanques do Estado Islâmico, que levavam petróleo da cidade de Raqqa para Mossul, que é a segunda maior cidade que atualmente está sob a posse, né, está sob o poder do Estado Islâmico. E os Estados Unidos, aí você pergunta, nossa, professor, mas esse bombardeamento dos caminhões-tanques do Estado Islâmico, isso provoca impactos nas finanças do grupo terrorista, desse grupo jihadista? Galera, claro que provoca. Por dia, o Estado Islâmico tem a capacidade de movimentação de quase 1,5 milhões de dólares em petróleo. Então, é muita grana que financia esse grupo. Segundo os próprios analistas da CIA, são cerca de 2,5 bilhões de dólares de ganhos em petróleo clandestino por ano que o Estado Islâmico arrecada vendendo petróleo no mercado legal. Ah, professor, mas apenas o petróleo financia o Estado Islâmico? Galera, principalmente o petróleo, mas atualmente o Estado Islâmico também tem ganhado certas divisas com sequestros de autoridades e de cidadãos. Eles pedem o resgate, os países e as corporações acabam pagando. E com a venda de relíquias históricas, de monumentos históricos para colecionadores do mercado negro. Então, dessa forma, infelizmente, esse grupo terrorista, que é bem mais instrumentalizado, é bem mais profissionalizado do que a Al-Qaeda, se sustenta nesse contexto de tentativa de formação de um califado no meio do Oriente Médio. E lembrando, Estado Islâmico não significa dizer que esse grupo tem um Estado formado no meio do Oriente Médio. Muito pelo contrário, a comunidade internacional reconhece o Estado Islâmico como um grupo terrorista, não como um governo que tem um exército e que tem uma população e que tem um território. O Estado Islâmico ele tem o seu representante, que é o Bagandhi, Abu Bakr Bagandhi. O Estado Islâmico tem seu exército com cerca de 15 mil homens, tem a sua instrumentalização, todos os seus armamentos com tanques, morteiros antiaéreos, mas tem território próprio. Não tem território próprio, porque ele invade territórios alheios, especialmente território do Iraque e da Síria, e não tem também o reconhecimento internacional como Estado. Portanto, esse nome Estado Islâmico não tem nada a ver com a formação de um Estado constituído. Não tem nada a ver. Certo? Estado Islâmico é apenas uma classificação que os próprios jihadistas deram à sua expansão política. Professor, eu tenho uma outra dúvida, sempre surge essa dúvida. Eu queria saber como é que é como é que é o alistamento do Estado Islâmico. Bom, galera, isso é um problema muito sério. Segundo a CIA, no mundo existe atualmente cerca de 600 mil simpatizantes do Estado Islâmico. Lembrando que o Estado Islâmico também tem seus braços, como o Boko Haram na África, né? Boko Haram, que se mostrou até o ano passado bem mais violento do que o próprio Estado Islâmico, com o sequestro de meninas, a morte, aliás, o assassinato de estudantes em universidades cristãs, a explosão de shoppings na capital da Nigéria. Mas, segundo a CIA, há cerca de 600 mil indivíduos que são simpatizantes do Estado Islâmico na internet. Esses simpatizantes, eles não são filiados ao Estado Islâmico, mas comungam com as ideias do Estado Islâmico, e a CIA, segundo a CIA, cada indivíduo desse é monitorado. Né? A logística realmente é complicada, eles não revelam, mas, segundo eles, cada um desses 600 mil indivíduos são monitorados. Indivíduos de 80 nacionalidades diferentes. Aqui no Brasil, recentemente, a gente teve essa notícia lamentável de brasileiros que estavam difundindo ideias radicais
estavam simpatizando-se, né, com o Estado Islâmico, né? Algo completamente absurdo, foi detectado pela Polícia Federal previamente, e esses indivíduos estão presos, determinação da Justiça, até o fim dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Agora, observe, aqui no Brasil, que nós somos uma civilização ocidentalizada, né? Segundo Samuel Huntington, nós somos fruto do ocidentalismo anglo-saxônico, então nós somos uma subcivilização, né? Somos fruto de uma outra civilização, mas somos completamente diferentes, e ainda assim, esses indivíduos absorvem essas ideias extremistas. Aí você me pergunta, professor, mas por quê? Como o Estado Islâmico consegue incumbir na cabeça das pessoas o radicalismo? Galera, segundo os estudiosos de Estado Islâmico e a própria CIA, o Estado Islâmico busca jovens com faixa de idade entre 17 e 30 anos de idade, que não se observam, não conseguem se enxergar dentro das suas sociedades. Indivíduos que têm problemas emocionais, de desequilíbrio emocional, e que facilmente pode ser manipulado. Não por um acaso, muitos jovens saem da Inglaterra, saem da França, saem da Bélgica e se dirigem à Síria e ao Iraque para servir nas trincheiras do Estado Islâmico. Nossa, professor, como que o cara sai de Londres? Como que o cara sai lá da França, de Paris? Como que o cara sai da Bélgica e vai servir a um exército jihadista que é o Estado Islâmico? Bom, pessoal, esses indivíduos que fazem essa captura, né? Que fazem essa busca por novos integrantes do Estado Islâmico, eles identificam o indivíduo, aquele indivíduo que não tem um significado na vida. Então, esses indivíduos buscam aventura, buscam novas experiências e largam a família, largam o trabalho e vão para as trincheiras do Estado Islâmico servir esse exército de jihadistas. Os que conseguem fugir do Estado Islâmico, repito, dizem que o objetivo principal do Estado Islâmico é difundir para o mundo inteiro o radicalismo islâmico e usando principalmente a internet como ferramenta. Professor, como que o Enem pode abordar o Estado Islâmico? Galera, o Enem com certeza aborda o Estado Islâmico relacionando esse contexto conflituoso de globalização à formação desse grupo jihadista. E aí, nesse sentido, é impossível você não relacionar essa geopolítica agressiva e intrusiva dos Estados Unidos ao Oriente Médio. Lembremos, pessoal, que esses problemas relacionados a choque cultural do Ocidente com o Ocidente não são problemas de hoje. São problemas que já vêm desde meados do século XX, Revolução Iraniana, né? Nós já tínhamos conflitos entre israelenses e palestinos já na década de 40, na década de 50. Então, esses conflitos hoje chegam a patamares maiores, né, com instrumentalização maior, um terrorismo profissionalizado, né, já que utilizam de táticas militares, graças, né, infelizmente, graças a essa geopolítica agressiva dos Estados Unidos. Então, o Enem, com certeza, ele pode cobrar Estado Islâmico, fazendo essa relação dessa geopolítica desastrada dos Estados Unidos no Oriente Médio, uma geopolítica que, repito, é intrusiva, não respeita as particularidades culturais, nem os territórios dos xiitas e sunitas lá estabelecidos, e que, obviamente, acaba ocasionando conflitos religiosos e territoriais na região. A gente tem uma duvidazinha no WhatsApp e eu quero saber que dúvida é essa. Vamos lá, galera, que dúvida é? Deixa eu ver qual é a dúvida. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, pessoal. É a Valneide. A Valneide? Santos. Certo, vai lá. Ela está perguntando qual o principal objetivo do Estado Islâmico. Pronto, Valneide, vamos lá. Eu já tinha relatado antes, eu acho que você não pegou a parte que eu falei, mas
segundo os dissidentes do Estado Islâmico, que são recapturados pelo exército iraquiano e também pelos dissidentes do exército americano na região, segundo os que abandonam o Estado Islâmico e esses militares que serviam ao Estado Islâmico e hoje estão presos, o principal objetivo do Estado Islâmico é difundir globalmente o radicalismo islâmico. Difundir globalmente o radicalismo islâmico. Utilizando o quê? Esta ferramenta que nós estamos utilizando agora para gerar esta aula. Utilizando a internet, canais no YouTube e alguns canais em redes sociais. É óbvio que para chegar a esse nível de mundialização, esses instrumentos teriam que ser utilizados. Por isso que um dos elementos que o Estado Islâmico possui para difundir esse radicalismo é um sistema de mídia profissionalizado. Ora, veja vocês que um captador de imagens do Estado Islâmico, ele chega a ter remunerações de $2.000 que o Estado Islâmico paga para esse indivíduo. Então, olha só, uma remuneração de $2.000 no meio do Oriente Médio é muito atrativo para um jovem que não tem maior sentido na vida e que busca servir o Estado Islâmico, ter novas aventuras, ter novas experiências na vida. Um próprio soldado do Estado Islâmico ganha $800 ao mês. O soldado do Estado Islâmico ele chega a ganhar mais do que um soldado do exército regular da Síria. Então, observe como esse financiamento do petróleo, como essa venda do petróleo ao mercado negro é prejudicial ao Estado Islâmico. A gente tem outra dúvida aqui no WhatsApp. Só um instantinho, deixa eu ver. YouTube, tá? Agora, no YouTube, vamos lá. Que dúvida é? Deixa eu ver. Ah, professor, peça pro pessoal curtir a página, tá? Lá no Facebook. Galera, dá uma curtida aí, certo? A gente está ao vivo. Eu gaguejei pra caramba, eu peço perdão, porque não é fácil você ficar olhando pra esse negócio aí, essa câmera ali olhando aí direto. É um negócio meio tenso, entendeu? Então você vai me desculpar, porque eu gaguejei pra caramba, porque o negócio é tenso, certo? Mas eu tô gostando da coisa. É legal, viu? Mas qual é a dúvida? Vamos lá. A dúvida é do Marcos Alexandre. Marcos Alexandre. O Estado Islâmico seria uma espécie de neonazismo? Não, cara, não seria uma espécie de neonazismo. O nazismo, bem como o neonazismo, né, são movimentos políticos, né, totalitaristas, né. O próprio nazismo de Adolf Hitler era um Estado totalitarista, né. E a base da ideia do nazismo é de um nacionalismo exacerbado, né? Uma proteção absurda aos bens da nação e o destaque é uma raça superior, né? Então, observe, por exemplo, os nazistas, eles utilizavam como um dos discursos ideológicos, né? A Alemanha como o país mais importante, mais poderoso do mundo, e que para isso ela teria que vencer os outros países, né? Da chamada aliança, né? Contra o eixo do mal, que era a Alemanha, a Itália de Mussolini e a China e o Japão imperialista. Mas qual era a argumentação do nazismo, né? A perseguição dos judeus, os judeus como ceifadores das riquezas nacionais alemãs, a colocação a instituição da raça ariana como uma raça superior, olha só. Aí a gente tem uma questão racial, né, e uma questão nacionalista. Isso não acontece com o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico são questões religiosas, culturais e também territoriais, né? Então o Estado Islâmico sequer é um país. Então, o que ocorre ali no Oriente Médio com o Estado Islâmico, de fato, é uma questão de choque cultural mesmo, né? Uma questão de choque cultural, um posicionamento político de Bagandi se autoproclamando como califa, mas principalmente o choque da diferença entre as culturas ocidentais e a cultura oriental, algumas culturas orientais, é o principal combustível desse conflito entre o Estado Islâmico e os indivíduos cristãos que vivem na região, os xiitas que não concordam com a concepção sunita e mesmo os curdos, né?
A outra pergunta, professor? A outra pergunta? Não, já foi. Vamos lá? Vamos continuar? Então, galera, continuando, vocês vão mandando aí as perguntas. Galera, dá um like aí, curte, compartilha. Essa é uma das primeiras aulas. A gente vai postar várias aulas gratuitas para vocês até o dia do Enem. A gente quer dar uma força muito grande para vocês. Mas curtam, dá o likezinho aí, faz o joinha, ó. Compartilha com seus amigos aí, mostra essa aula. E mais uma vez, perdão pela gaguejeira, porque essa gagueira, porque é ao vivo, meu filho, ao vivo é complicado. Mas voltando. Professor, então, recapitulando tudo que o senhor falou. O senhor falou sobre a instrumentalização do Estado Islâmico. O Estado Islâmico com mais de 15 mil soldados que agem no Oriente Médio, sobre a tutela de al-Baghdadi, que se autoproclama califa do mundo árabe, se autoproclama representante de todos os islâmicos. Esse mesmo Estado Islâmico surge por conta de uma radicalização de Baghdadi no ano de 2004 no Iraque, devido à sua prisão, que foi ocasionada pela invasão americana, já que Baghdadi era um grande apoiador de Saddam Hussein. Logo após sua radicalização, nós temos a formação do Estado Islâmico no ano de 2004, no mês de março de 2004, e essa formação do Estado Islâmico, paulatinamente, né? Aliás, no ano de 2014, perdão, essa formação do Estado Islâmico, ela foi feita paulatinamente, né? Junto à dissolução da Al-Qaeda, né? A fragmentação da Al-Qaeda e a formação de um exército jihadista, que tem por base os ex-combatentes do exército de Saddam Hussein sunita, que se radicalizaram junto a Baghdadi, e nós observamos que uma das principais práticas, uma das principais táticas que o Estado Islâmico utiliza é o vazio administrativo deixado por Barack Obama na sua geopolítica do Oriente Médio, geopolítica um tanto quanto desastrada. E esse contexto de vazio demográfico, aumento do poder de Baghdadi, enfraquecimento de Bashar al-Assad, fez com que o Estado Islâmico tomasse essa proporção territorial, já que hoje praticamente metade do Iraque ainda está sob posse, ainda está sob poder dos terroristas do Estado Islâmico, e parte do sudeste da Síria, já próximo também à fronteira com a Tunísia, também é território de domínio do Estado Islâmico. Então vamos lá. Quem financia o petróleo do Estado Islâmico, recapitulando? O petróleo. Quem financia a instrumentalização do Estado Islâmico? Perdão, o petróleo. A venda do petróleo ilegal, que os vários compradores do mercado negro de petróleo Estado Islamita pagam a esses extremistas um petróleo bem mais barato, mas petróleo é commodity, é caro, são cerca de 150 mil a 200 mil barris de petróleo por dia, que anualmente rende cerca de 2,5 bilhões de dólares aos cofres do Estado Islâmico. Esses 2,5 bilhões de dólares paga toda a instrumentalização do Estado Islâmico, todos os soldados, os equipamentos utilizados em combate, os equipamentos de mídia que esse Estado Islâmico utiliza e, obviamente, não só o petróleo, como eu falei, também a venda de artigos, a venda de monumentos históricos no mercado negro, de colecionadores do mercado negro, e também o pagamento de resgate de autoridades e de cidadãos, onde esses governos e corporações acabam tendo que pagar para não gerar mais barbárie, né? Não gerar mais barbárie na internet, já que eles utilizam a mídia, a internet, para difundir esses ataques. Professor, eu tenho... Sempre surge essa dúvida, né? Professor, eles perseguem apenas xiitas, curdos e cristãos? Não, galera. Daí eu entendo a pergunta passada, porque o nosso caro ouvinte, ele fez uma relação do neonazismo e do nazismo com o Estado Islâmico. O nazismo, ele também perseguia estrangeiros, ciganos, homossexuais, negros, né? Mas a concepção não era uma concepção principalmente religiosa, né? A concepção era uma concepção nacionalista. O judeu, ele era observado como uma escória, né? Como o ceifador das riquezas alemãs. Não era apenas porque ele era judeu, mas é porque era grande parte da riqueza do patrimônio alemão estava na mão de indivíduos que não eram alemães, indivíduos que eram judeus,
que eram de outra nacionalidade. Daí a justificativa política de perseguição dos judeus. Mas, voltando ao Estado Islâmico, o Estado Islâmico também persegue homossexuais. E dentre as várias práticas, como a decapitação, a mutilação de mulheres e de crianças, queimam pessoas vivas, costumam jogar os indivíduos homossexuais de prédios com mais de 4 pavimentos em queda livre, né? E uma das atrocidades que mais chocam aqueles que acompanham os canais do Estado Islâmico é a queima de crianças, né? De bebês, filhos de cristãos que vivem na região, né? Os pais são decapitados e são mutilados e torturados, mas os bebês eles são queimados vivos, né? Então, uma das práticas mais tenebrosas, mais bárbaras, é justamente essa, né? O homicídio, né? A desvalorização da vida que esses indivíduos do Estado Islâmico promovem para aqueles que não professam a fé islâmica, que não são sunitas, ou que simplesmente lutam contra o Estado Islâmico, como é o caso dos curdos, que também são islâmicos, mas lutam contra esse Estado Islâmico. Ok, galera? A gente pede novamente para... Tá ok? Tá ok, professor? Tá ok? Vamos lá. A gente pede novamente para você compartilhar esse vídeo, compartilhar essa aula com seus amigos. Novas aulas virão. São aulas que nós postaremos, serão gratuitas para você. Fique ligado, porque até o dia da prova do Enem, a gente quer dar muita força para você. Serão aulas gratuitas, repito. Em próximos encontros a gente vai resolver questão aqui ao vivo, e aí vocês vão compartilhando e a gente vai interagir com dúvidas, com questionamentos até o dia da sua prova do Enem. Então dá um likezinho aí, dá uma compartilhada. Eu peço perdão pelas falhas, é a nossa primeira transmissão ao vivo, acontece, e peço também perdão pela gaguejeira e pelo nervosismo, porque, repito, não é fácil ficar aí na frente dessa coisa, com esse olho desse tamanho, olhando pra gente o tempo todo, sem dar um pio e um movimento. É bem mais fácil na sala de aula, galera, mas obrigado aí pela sua companhia essa noite. Valeu, até mais, pessoal. Forte abraço. Opa, surgiu uma dúvida. Peraí, sai daí não. Surgiu uma dúvida no WhatsApp. Foi no WhatsApp, professor? Não, no YouTube, é porque a gente tá sem a plaquinha no YouTube. No YouTube? É. Vamos lá, surgiu uma dúvida aí no YouTube. Peraí, só um instantinho, não sai daí agora não, que pode ser a tua dúvida. Calma aí. Ana Késia Moraes. Certo. Ana Késia. Diga aí, Ana Késia, o que você manda? Existe um exército feminino que combate o Estado Islâmico? Existe um exército feminino. Ah, Késia é cabeçuda. Existe o exército das mulheres curdas que combate o Estado Islâmico. O exército das mulheres de Rojava, né? Região da Síria, região da Turquia, né? Extremo leste, se eu não me engano, extremo leste da Turquia. Essas mulheres, elas foram treinadas pelo exército americano e foram também equipadas pelo exército americano, decidiram sair das suas casas, ajudar os seus maridos no combate ao Estado Islâmico. Agora, olha só que interessante, elas estão ajudando ativamente, freando esse avanço do Estado Islâmico próximo às fronteiras turcas, mas com a concepção de que futuramente um Estado curdo surgirá com ideais libertários, com ideais democráticos, onde as mulheres participarão ativamente, né, desse processo de formação desse país, né? Então os curdos, apesar de serem muçulmanos, né, eles têm uma visão um pouco diferente quanto à participação da mulher dentro da sociedade. Não por acaso que os curdos são vistos como praticamente não dignos da fé islâmica pelos xiitas e sunitas. Ana Késia, foi uma pergunta muito massa, e essas mulheres são valentes, viu? É mais valente do que muito homem tem por aí. Eu digo que são mais valentes do que eu, que não tenho coragem de matar uma mosca. Tem outra pergunta, professor? Outra pergunta do WhatsApp, vamos lá, mais perguntas surgindo. É do YouTube, sempre do YouTube. O YouTube bombando, vamos lá. Mostra o YouTube, vamos lá, porque a gente tem aqui pronto, deixa eu mostrar aqui, só um instantinho, peraí. Olha aqui. É porque faltou do YouTube. Olha aqui, galera, ó, aí tem as plaquinhas, aí você vai mandando a dúvida, aí o nosso diretor de áudio, na verdade ele é diretor de tudo, né? Ele é diretor de áudio, diretor de tudo, aí ele faz assim, ó. Aí depois ele faz assim, ó.
Aí depois ele faz assim, ó. Só não tem a do YouTube. Só não tem a do YouTube. Aí quando tem a do YouTube, eu penso que é do WhatsApp. Quando é do WhatsApp, eu penso que é do YouTube. Mas foi mal. Qual é a dúvida aí? Mande aí. Primeiramente, a Jade Teixeira está pedindo para o senhor mandar um beijo para ela. Ela disse que é sua fã. A Jade, grande Jade, forte abraço. Tudo bem, já tá estudando, né, Jade? Tem que estudar, viu? Tem que estudar, porque... E a Valneide Frota dos Valneide. Santos. Valneide Frota. Vanessa Frota, né, não? Vanessa Frota, grande Vanessa. Diga aí, Vanessa, o que, é que você manda? Isso, de alguma forma, os Estados Unidos chamam os atentados para ele, né? Por conta Isso. de tanta Intromissão. De tanta intromissão, né? Isso. Pronto. Intrometimento. Exatamente. Vanessa Frota, você foi muito feliz na sua colocação. Vanessa Frota foi minha aluna e saudades, Vanessa Frota. E a gente já discutia, né, Vanessa, sobre essa intromissão dos Estados Unidos no Oriente Médio, que realmente é muito violenta, né? Essa intromissão que, infelizmente, tem um apelo mercadológico muito forte, já que o principal objetivo dos Estados Unidos no Oriente Médio não é desbarbarizar o Oriente Médio de forma nenhuma, não é democratizar esse Oriente Médio. Uma prova foi a Primavera Árabe, que foi um fracasso, literalmente. Houve a tentativa de democratização e justamente nessa tentativa os Estados Unidos meio que ficaram no CRI, né? Meio que não se manifestaram a favor dessa democratização. Mas você foi feliz, Vanessa, porque na sua colocação, porque de fato a geopolítica americana é muito intrusiva, muito intrusiva. Há um militarismo exacerbado, um abuso de autoridade por parte... Há várias denúncias no Conselho de Segurança da ONU, há vários protestos junto aos Conselhos de Segurança da ONU, junto às práticas americanas no Iraque, de abuso de autoridade, de tortura em algumas prisões iraquianas. Então, de alguma forma, sim, né, os Estados Unidos eles têm uma responsabilidade muito forte por conta dessa tragédia atual que é o Estado Islâmico. E não tenha dúvida, se cobrado no Enem, e é 90% de certeza de uma questão de Estado Islâmico cair, ele vai relacionar esse conflito nessa era globalizada à geopolítica dos Estados Unidos na região, ok? Com certeza vai tentar relacionar a geopolítica dos Estados Unidos à formação do Estado Islâmico, ok? Na próxima aula, quando a gente tiver um pouco de mais tempo, quando a gente tiver mais compartilhamentos, mais galera aí interagindo, mais galera perguntando, a gente vai discutir a geopolítica da Rússia. Vixe, professor, tu é doido, já tem os Estados Unidos baldeando no Oriente Médio. Aí o Bashar al-Assad está enfraquecido, os Estados Unidos agora alinhando-se com conversas, né, com diplomacia política junto ao Irã, em acordo de cooperação nuclear, e ainda me vê uma Rússia num contexto de geopolítica de Oriente Médio. Que diabos é que a Rússia faz nesse Oriente Médio, professor, pelo amor de Deus? O que é que o Vladimir Putin saiu lá de Moscou e foi bater as asinhas dele ali entre a Síria, entre o Iraque e o Irã? Professor, me diga aí. Aí, galera, é assunto para a próxima aula, porque se a geopolítica dos Estados Unidos no Oriente Médio é tensa, a geopolítica da Rússia, da mesma forma também é, porque trata-se das duas maiores potências bélicas do mundo. Ok, galera? Mais alguma pergunta? Caso contrário, a gente termina por aqui hoje. Mais alguma pergunta, professor? Não. Mais alguma pergunta? Ok, galera? Com isso a gente encerra. Tem pergunta? Não, tem só um aviso, tá? Amanhã, 6 horas, aula de Química do professor Alain. Pronto, galera. Pronto, galera, amanhã, às 6 horas da tarde, eu sei que é seu dia, né? Dia do estudante, né, professor? Né? Coisa boa, né? O dia do estudante foi hoje, né? Olha aí, é o que sabe, né? O homem é professor e não sabe que é dia de vocês, né? Pronto, é porque complica, porque é feriado aqui, pronto. Mas dia do estudante, que é hoje, é isso? Né? Parabéns a vocês que estão aí. Mas parabéns mesmo, certo, a vocês. Eu também sou estudante, porque eu estudo igual a vocês. O professor também estuda, né? O professor também estuda. Então, todo mundo aqui estuda. Mas vocês que são estudantes profissionais só fazem isso da vida.
e é bom que façam direito, né? Caso contrário, você vai ter complicações no Enem, a gente não quer isso, você tem que estudar para passar. Meus parabéns, meus sinceros parabéns. E amanhã, às 6 horas, a gente vai ter aula de Química, resolução de questões, com o professor Alain Biapina. Professor Alain, um forte abraço, eu sei que ele está aí assistindo, deve estar mangando na minha cara, com o meu gaguejado, que eu conheço ele. Ele deve estar mangando aí, se acabando de rir, mas não tem problema não, amanhã eu vou assistir a tua, e quem vai mangar sou eu. Ah, que conversa. Professor Alain Biapina, gente boa. Amanhã é aula dele de Química, resolução de questão. Então, ó, tu fica ligado que Alain Biapina é o cara da Química, viu? Amanhã a aula também é gratuita, 6 horas. Galera, agradeço. Curte, só um instante mais um aviso. Não, e depois do Alain, às 7h30. Depois do Alain. Não, às 7 horas. Aula de História com o professor René França sobre a Era Vargas. Show! Depois do professor Alain, galera, tu continua ligado aí, certo, pessoal? Continua ligado, porque vai ter com o professor René França, aula ao vivo também sobre a Era Vargas, né? Vai falar, com certeza, de industrialização de base, Estado Novo, política keynesiana, e aí o professor se garante também, e ele vai mangar na minha cara, e ele deve estar mangando na minha cara também, com certeza, por causa do meu gaguejo. Mas, galera, amanhã, professor Alain, ok? E o professor René França, professor Alain resolvendo questão, professor René França falando sobre Vargas, amanhã História e Química, e é isso aí, galera, não vamos sair do foco, amanhã tem mais, aula gratuita para você aqui no Enem, e é isso, até o dia da sua prova estaremos aqui lhe ajudando com certeza no que você precisar, compartilha, dá o like para que na próxima aula a gente possa interagir com mais gente. Falou, galera, abração, tchau!